Fala, povo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai resolver aqui essa associação em série de resistores. Está dando continuidade aí às nossas aulas aí de eletricidade básica. Então a gente vai resolver isso daqui para complementar assuntos referentes aí aos exercícios que nós temos lá na plataforma. Então, em um circuito em série, nós temos aí duas características, tá? Primeira delas, a corrente ela é a mesma no circuito, tá? Independente do ponto que eu analise, a corrente elétrica, o valor, a intensidade da corrente elétrica é a mesma. Essa é a primeira característica. Segunda característica, a tensão elétrica ela vai se dividir entre os resistores. Não igualmente, mas cada um vai pegar a sua parcela, vamos dizer dessa forma, né? A sua parcela da tensão da fonte. Portanto, se a gente observar a nossa fonte é de 50 volts, consequentemente, vou fazer aqui com outra caneta, nós vamos ter desses 50 volts uma pequena parcela que vai ficar em cima do resistor 1, então a gente pode chamar isso aqui de VR1, vai ter uma parcela dos 50 volts que vai ficar em cima do R2, vamos chamar de VR2, e desses 50 volts o que sobrar vai ficar aqui no R3, VR3. E nós conseguimos comprovar isso depois de efetuado todos os cálculos. Se a gente pegar e somar VR1 mais VR2 e mais VR3, a soma desses três valores vai dar aproximadamente 50 volts. Acaba dando um pouquinho menos na maioria das vezes, porque a gente acaba arredondando alguns valores, ou até mesmo não pegando todos os números depois da vírgula, né? Então, de 50 normalmente dá 49,8, 49,5. Bom, mas é por conta de arredondamento. Então, como eu disse, a tensão se divide e a corrente elétrica, eu não coloquei aqui, né? Deixa eu só indicar aqui. A corrente elétrica ela é a mesma em todo o circuito. Vou colocar uma setinha aqui, ó. E vamos chamar de I total. Ou seja, a corrente total ela vai passar pela R1, vai passar pela R2 e vai passar pela R3. Bom, nesse circuito, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a resistência total, a resistência equivalente desse circuito. Uma vez que os três estão em série, nós vamos simplesmente somar os valores. Portanto, a fórmula vai ficar da seguinte maneira. Vamos chamar de REC é igual R1 mais R2 mais R3. Então, REC é igual a R1 100 ohms mais R2 50 ohms mais R3 150 ohms. Somando esses três valores, vamos ter aqui 50 mais 150 vai dar 200, 300. Então, a nossa resistência equivalente é igual a 300 ohms. Isso aqui é a mesma coisa, deixa eu puxar para cá mais um pouquinho. Esse valor aqui significa o seguinte, a fonte de alimentação ela não enxerga três resistências, mas ela enxerga um único valor de 300 ohms. Portanto, o nosso circuito agora ele se torna isso aqui, uma fonte de 50 volts, porém com um único resistor de 300 ohms. E aqui permanece 50 volts. Beleza? Nessa configuração aqui, o que a gente consegue fazer agora? Nós conseguimos calcular a corrente, tá? Então, lembrando, para calcular a corrente elétrica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a tensão e dividir pela resistência. Vamos fazer essa conta aqui embaixo. Vou ajustar a câmera aqui para nós. Então, vamos lá. Corrente elétrica vai ser tensão, o que a gente achou aqui. Achou não, né? É o que nós já temos disponível, é a tensão, dividido pela resistência, no nosso caso, resistência equivalente. Então, corrente elétrica é igual a 50 volts dividido por 300. Corrente elétrica é igual, vamos habilitar nossa calculadora aqui. Vamos lá, vamos só aumentar o tamanho da calculadora por um momento. Vamos lá.
Vamos pegar 50 volts e dividir por 300. 0,16. Então, esse valor é 0,1666, tá? Ampere. Mas também, agora deixa eu reduzir aqui a calculadora. Mas também, se nós convertermos isso, vai dar que a corrente elétrica é igual a 166, isso mesmo, 166,66 miliampere. Bom, como que converte isso aqui de ampere para miliampere? Vou deixar aqui embaixo na descrição dessa aula um link falando sobre conversão, tá? De uma outra aula falando sobre essa conversão de unidade de medida. Bom, tirar aqui a calculadora por um momento. Então, esse valor de corrente elétrica, olha só, esse valor de corrente elétrica é o que está circulando aqui, ó. É esse valor, 166,66 miliamperes, que está passando no R1, no R2 e está passando no R3, tá bom? Portanto, agora a gente tem condição, nós temos informação suficiente para calcular o VR1, o VR2 e o VR3. Por que que nós temos isso? Porque com esses valores, tendo a corrente e tendo a resistência, também através através da lei de Ohm a gente consegue calcular a tensão. Então, vou ajustar aqui ainda para a gente conseguir ver a segunda parte aqui da folhinha. Então, para calcular VR1, o que eu tenho que fazer? VR1. Quero calcular VR1, eu preciso do valor de R1 vezes a corrente que passa. No caso, a nossa corrente neste circuito em particular é a corrente total, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Puxa para cá. Então, ó, VR1 é igual ao valor de R1, que é 100 ohms, tá? Vezes a corrente total que está aqui. Vou colocar ele sem estar convertido, porque você não precisa alterar na calculadora, tá? Se você colocar esse valor, mili é expoente menos 3, você precisa inserir isso, tá? Então, vamos lá, 100... Ou melhor, vou fazer dessa maneira e mostrar como que a gente faz a calculadora aqui, tá bom? 100 vezes 166,66. O mili, como eu disse, é 10 elevado a menos 3. Então, o expoente vai ficar assim, ó, vezes 10, tá? Menos 3. Isso aqui, esse vezes 10 a menos 3, é a mesma coisa que esse mili aqui, tá bom? Vou repetir. Esse 10 elevado a menos, vezes 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que esse mili. Se eu tirar isso aqui e escrever e digitar na calculadora exatamente isso aqui, só 166,66, a calculadora vai entender que isso está em ampere. É um valor extremamente alto de corrente elétrica. Então, como está em mili, na calculadora eu vou jogar dessa maneira. Beleza, mas como fazer isso na calculadora? Então, vamos habilitar novamente a calculadora e vamos fazer essa conta. Então, olha só. 100, que é a resistência, vezes 166,66. Deixa eu aumentar aqui, né? Bom, vou fazer de novo, tá? Porque acho que ficou pequeno para enxergar. 100 vezes 166,66. Expoente, onde que está o expoente? É esse botão aqui, ó. Esse ESP. Esse E aqui não é o expoente, tá? Então eu vou apertar expoente. Tá vendo que ficou o sinal de mais aqui, o positivo? Tá? Então eu quero que seja negativo, então eu vou apertar aqui, ó. 3. 166,66 expoente menos 3, ou seja, isso aqui é o mili, tá? Então, se a gente fizer isso, olha lá, dá 16,66. Anota esse valor. Vamos fazer agora o seguinte. 16,66. Vamos fazer a mesma conta, mas utilizando como ampere. Então, agora nós vamos utilizar esse valor aqui, ó, tá bom? Então, vamos lá. Deletar tudo aqui. 100 dividido por 0,16666. Oh, perdão, dividido não, multiplicado. Desculpa, pessoal. 100
vezes 0,16666. 16,666. Então perceba que quando nós colocamos a unidade de medida correta, e da maneira correta, vai dar o resultado correto, tá? Só toma cuidado com o seguinte, vou fazer novamente, só que sem colocar o expoente, tá? 166,66. Também para ficar evidente que sem o expoente vai dar errado, tá? Então, eu vou fazer 100 vezes 166,66. Não coloquei o expoente. Tá? Dá 16 mil. Você fala, poxa, professor, mas o valor deu o mesmo. Não. No anterior deu 16,66 volts. Nesse caso aí está dando 16.666 volts. Olha a diferença. Para isso ficar mais em evidência, você prefere receber R$16,66 ou R$16.666? Olha a diferença de valor, tá? Então, aqui a gente consegue observar como essa questão do expoente faz muita diferença. Portanto, se a gente reduzir aqui a calculadora novamente, para aparecer aqui o nosso rascunho, nós podemos dizer o seguinte: VR1 é igual a 16,66 volts. Esse é o valor do VR1. Perfeito? Então, vamos mexer a câmera um pouquinho. Aqui em cima, ó, dos 50 volts, 16,66 está aqui. Vou até escrever aqui menorzinho. Vamos ver se vai ficar. Não vai ficar. 16,66. Tudo bem? Dos 50, então perceba, você tem 50 para gastar. Desses 50, 16 está aqui. Sobrou agora uma certa quantidade, 40 e alguma coisa, né? Não menos ainda. Isso vai ficar onde? 34, mais ou menos, né? Então vai ficar esses 34 volts, vai ficar espalhado entre esses outros dois aqui. Bom, vamos agora calcular o restante, ainda mais agora que a gente sabe essa questão do expoente. Então, VR2 é igual a R2 vezes a corrente que passa por ele, que ainda assim é a corrente total, porque estamos falando de um circuito em série. Então vamos colocar aqui. E total. VR2 é igual. O valor do R2 aqui é 50, né? Então vamos colocar aqui 50 vezes 166,66 vezes 10 a menos 3. Vou fazer agora tudo com expoente. Agora que vocês sabem como é que usa, né? Então vamos lá. VR2 é igual. Vamos lá novamente na calculadora. 50 vezes 166,66 expoente, ESP, menos 3. 8,33 volts. Então, 8,33 volts. Beleza? Ou seja, dos 50 volts, caiu meu fone aqui, dos 50 volts que você tem de fonte, aqui, né? Vou voltar aqui, ó. Agora, 8,33 está aqui. Então, 8,33. 33 é isso. 33 volts. Esse é o segundo ponto. Agora falta esse cara aqui. E agora eu vou falar para você o seguinte: existe uma maneira de calcular aquele R3 sem precisar, vou até tirar aqui a calculadora por um segundo, sem precisar fazer a lei de Ohm, mas se utilizando até mesmo um cara chamado, uma lei, né, chamada Kirchhoff. Mas sem me prender tanto ao nome ou à teoria, vamos analisar, vamos fazer uma análise do nosso circuito. Eu tenho 50 volts, perfeito. Desses 50, 16 está aqui, 16,66 e 8,33 está aqui. O que sobrou está aqui no VR3. Portanto, eu posso fazer o seguinte cálculo para achar a tensão do resistor 3. Eu posso fazer 50 volts menos 16,66 menos 8,33. Vai dar um valor aí que sobrou. Esse valor que sobrou vai ficar em cima do R3. Entendeu a lógica? O que sobrou
vai ficar em cima do R3. Se tivesse mais um resistor aqui, isso já não daria muito certo, né? Eu teria que calcular o R3 para depois achar, por exemplo, esse do R4. Mas imagina que eu tenho R$ 50, eu gastei R$ 16 no R1, R$ 8 no R2. O que sobrou é o que vai aqui para o R3. Bom, vamos fazer a conta das duas maneiras para você conseguir enxergar que de fato essa lógica ela é verdadeira, ela de fato acontece, tá? E você vai ver tanto pela lei de Ohm quanto pela sua forma de subtração. Então vamos montar aqui das duas maneiras, tá? Então vamos lá. VR3. Eu gosto de colocar primeiro aqui a fórmula, até mesmo para você não se perder. Eu sei que às vezes pode ficar meio cansativo, toda hora ficar repetindo a fórmula, mas creio eu que se você está começando nessa área, está começando a fazer as contas, seja a melhor maneira de você conseguir fixar essa parte teórica, tá? Então, e a lógica, né, de análise desse circuito, mesmo sendo série algo simples, algo em série, mesmo sendo circuito em série, é algo simples, mas no início pode ser que confunda um pouco. Então, VR3, eu posso falar que é a tensão da fonte, perfeito? Menos VR1 menos VR2. O R saiu meio torto aqui, mas VR2. Então vamos trocar aqui e colocar os valores. VR3 é igual a 50 volts menos VR1, que é 16,66, menos VR2, que é 8,33. 8,33. Vamos fazer essa conta. Calculadora novamente. Vamos lá. Tá aqui. 50 menos 16,66 menos quanto? 8,33. Tá dando 25,1. Então vamos colocar aqui, ó, VR3 é igual a 25,01 volts. Fechou. Opa, eu estou escrevendo bem, a calculadora está bem em cima, né? Perdão, tá aqui, ó. 25,01, tá bom? Aqui, né? Estou indicando o cursor do mouse, você não está vendo o mouse. 25,01, então tá aqui. Isso pelo método de subtração. Eu vou fazer essa mesma conta, mas utilizando a lei de Ohm. Então, vou tirar a calculadora aqui por um segundo. Vou fazer isso aqui, ó. Então vamos lá, novamente. VR3 é igual a R3 vezes a corrente total. Beleza? Então vamos lá. R3 é 150 ohms. Então vamos colocar aqui. VR3 é igual a 150 ohms vezes a corrente total, que a gente já sabe que é 166,66 vezes 10 a menos 3, porque é o expoente, tá? O milha aqui. Vamos fazer essa conta. 150 vezes 166,66 expoente menos 3. 24,999. 25. Olha a diferença, foi insignificante. Só para provar para você por A mais B, né? Por R vezes I, que o resultado dá o mesmo. Tá bom? Então eu quis fazer das duas maneiras para você conseguir enxergar que tanto pela subtração quanto pela lei de Ohm, os valores são exatamente os mesmos. Tá? Então aqui, só para ficar registrado, né? Então, VR3 é igual, vou colocar como está ali, tá? 24,999. Opa, volts. Beleza? Dessa maneira, a gente consegue enxergar essa questão de subtração ou pela lei de Ohm. Feito isso, tudo que a gente já fez aqui, só subir aqui, vamos colocar aqui, vou arredondar para 25, tá? 25 volts. Nós precisamos agora calcular a potência elétrica. E aí, para isso, eu vou pegar outra folha para também não ficar tão bagunçado do jeito que está. Então, só mais um detalhe. Vou grifar aqui também os principais valores. Então, nós precisamos aqui, nós
calculamos a corrente e as tensões, VR1, VR2 e aqui VR3 duas vezes para não ter erro, né? Aqui, ó. E também a resistência equivalente, né? O REC, que deu 300 aqui, ó. Então, vou deixar em evidência apenas os valores, os resultados finais. Bom, o que eu vou fazer agora também? Eu vou pegar a outra folha e vamos calcular a segunda parte. Para calcular a potência do resistor 1, o que eu tenho que fazer? Vou arrumar a conta aqui. Então, PR1 é igual a VR1 vezes a corrente que passa no resistor 1. Mais uma vez, estamos em um circuito em série, portanto, a corrente que passa é a mesma que passa na R2, que passa na R3, que é a corrente total. Então, aqui nessa fórmula eu vou colocar I total. Perfeito? Então, vamos lá. Vou colocar aqui igual PR1 é igual a tensão do resistor 1, que é, no nosso caso aqui, VR1, tá aqui, ó, 16,66, vezes a corrente, vezes 166, tá aqui, né, ó, tá aqui, 166,66, vezes 10 a menos 3. Vamos lá. Calculadora. Opa, deixa eu habilitar a calculadora aqui para nós. Então, 16,66 vezes 166,66 expoente menos 3. 2,77. Então, precisa habilitar a calculadora. PR1 é igual a 2,77 watts. Beleza? Se você quiser essa imagem aqui, eu vou colocar hoje, provavelmente, lá no... Vou colocar na plataforma, tá? E se você estiver vendo pelo YouTube, tá? Eu vou colocar também lá no Instagram, o @trick.drawing. Vou deixar lá para você poder também pegar, fazer download, se você não tá na plataforma, tá bom? Se você quiser também tirar uma foto aqui, postar lá no status também, nos stories, pode tirar. Então, pode marcar lá que eu reposto, não tem problema. Então, essa aqui é a potência do resistor 1. Vamos para a potência do resistor 2. PR2. Então, VR2 é igual a I total. PR2 é igual a VR2 vezes o total. Quem é o nosso VR2? Vamos ver. VR2, 8,33. Então, PR2 é igual a 8,33 vezes a corrente novamente. 166,66 vezes 10 a menos 3, que é igual PR2. Vamos fazer a conta. Calculadora de novo. Vou pegar aqui. Opa, tá tudo. Tá aparecendo a calculadora, tá, né? Então vamos lá. 8,33. Deixa eu puxar ela mais pro canto. Vou colocar aqui em cima da minha cabeça aqui. Então vamos lá. 8,33 vezes 166,66 expoente menos 3. 1,38 watts. Então, 1,38 watts. Esse aqui é o valor do PR2. Beleza? Vamos agora para o PR3. VR3 vezes I total. A fórmula não muda.
PR3 é igual ao valor, né, da tensão do resistor 3, que é 25 ou 24,99, tá? Vamos arredondar para 25. 25 vezes a corrente novamente. 166,66 vezes 10 a menos 3. PR3 é igual. Calculadora. 25 vezes 166,66 expoente menos 3. 4,16 watts. 4,16 watts. Beleza? E está resolvido todo o nosso circuito. Então, só voltando aqui para o circuito principal. Então, nós conseguimos enxergar aqui o seguinte. Vou até tirar a calculadora aqui. Tá. E vou colocar ela mais para cá. Aqui. Acho que aqui já tá bom. Dos 50 volts, só fazendo um breve resumão, tá? Ele tá até na cadeira aqui. Vamos fazer um resumão. Dos 50 volts, em um circuito em série, a tensão se divide entre os componentes, porém a corrente elétrica ela é a mesma em todos os pontos, ok? Então, dos 50 volts, uma parcela veio para cá, outra para cá e outra para cá. Somando os três, eu tenho 50 volts. Ou aproximadamente 50 volts. Nós vimos também que é possível fazer uma subtração desses três valores. Quando eu tenho o valor de 2, eu consigo subtrair e achar o terceiro, tá? Tensão da fonte, da fonte menos R1, R2, eu acho R3. Ou poderia também fazer tensão da fonte menos R1, menos R3, eu achar R2. E assim por diante, acredito que você tenha entendido. Tá? A corrente é a mesma, como eu disse, né? Com esse valor de corrente você calcula as tensões, né? Se você for pela lei de Ohm. E aqui a questão da potência elétrica. Uma coisa que é interessante frisar é o seguinte, dá uma olhada aqui. Nós temos resistores que de 100 está aumentando de 50 e 50, né? Ó, 50, 100 e 150. Olha os valores de tensão, isso que eu quero também deixar em evidência para você. Nós temos o resistor de 50 ohms, ó, que é o VR2, tá? Ele apresentou uma tensão de 8,33. Quando nós aumentamos a tensão, basicamente a gente dobrou a tensão, a resistência, né? Então esse aqui é de 50 ohms, deu uma tensão de 8,33. Nós aumentamos, dobramos a resistência para 100 ohms, o valor aqui ó, deu 16,66. A gente aumentou mais 50, aqui ó, cadê? Aqui, né? Para 150, agora, ó, subir mais um pouquinho, 150 ohms, a tensão aumentou. Eu quero mostrar com isso daqui o seguinte, a tensão elétrica, ou melhor, a tensão elétrica ela é diretamente proporcional à resistência. Nesse caso aqui, é um circuito em série, nesse caso aqui, tá? Quanto maior for a resistência, a gente consegue até observar aqui, né? Poderia ter mostrado direto aqui. Quanto maior a resistência, maior vai ser a tensão. Quanto menor for a resistência, menor vai ser a tensão. Então perceba que um circuito em série, essa tensão acaba sendo dividida de maneira proporcional. Desses 50 volts, quanto maior for a resistência, maior vai ser a parcela que ele vai pegar. Quanto menor for a resistência, menor vai ser a parcela. Beleza? Espero que essa resolução toda aqui tenha ajudado. Lembrando, se você estiver fazendo esse exercício que eu estiver assistindo essa aula, quiser postar lá no Instagram, posta lá e marca o nosso canal, né, @trick.draw, que eu reposto lá nos nossos stories também, beleza? Então, povo, bons estudos aí, bom descanso, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de eletricidade básica ou de algum outro exercício que eu vou resolvendo aqui para vocês, beleza? Te espero lá.